Ufa, que vitória, hein? Nossa, no dia do aniversário não se imaginava que ia ser um sufoco desse tamanho, né? 2-0, um gol ali antes dos 20 minutos do primeiro tempo, mas o Ceará ia dar um baile, né? O time da Chapecoense, pô, com 8 desfalques, ainda perdeu o Ribamar durante o primeiro tempo, mas foi um sufoco sem tamanho, principalmente no segundo tempo. O Chapecoense pressionou, e aí só no finalzinho, deu 15 minutos de acréscimo, a gente explica já sobre isso, e aí o Vitor Gabriel no finalzinho fez o gol, um desvio da zaga, mas enfim, o Vitor Gabriel mostrou o seu faro de artilheiro. Mas o Ceará se imaginava, o Barroca escalou o time praticamente da mesma forma, né? Se imaginava até que o Richard ia sair para a entrada do Bruno, mas não, o Barroca manteve o cerne do time, né? A gente já tinha falado isso lá no blog, que ia ser o David Ricardo e o Léo Santos na zaga, né? Então o time foi desse jeito, e acho que começou até bem, aos 12 minutos ainda ficou aquele estudo e tal, mas o Ceará um pouco mais para cima. E aí saiu o gol, foi pra cima, pressionou e tal. A Chapecoense também teve principalmente em bola parada de escanteio, a Chapecoense pressionava o Ceará, mas pouquíssimo mesmo, sempre ganhou as bolas por cima em escanteios, em bolas paradas. Incrível isso, essa falha do sistema defensivo do Ceará. Mas o Ceará encontrou um gol muito bonito, por sinal, do Jean Carlos de falta. Eu acho que a gente tem que destacar isso. Você ter um jogador que saiba bater falta e fazer gols é importantíssimo, ainda mais hoje no futebol, bola parada é muito importante. E aí você pode até cavar uma falta ali, você arma um esquema para o jogador ficar com a segunda bola, ou para um escanteio, uma bola parada, ficar com rebote para poder arriscar um chute fora da área, ou cavar a falta. Se um adversário ficar muito lá atrás, você pressiona um pouco para cavar uma falta. Então acho que é importantíssimo, acho que o Jean Carlos é esse jogador que o Ceará estava... Eu acho que muitos clubes procuram um jogador que sabe bater falta desse jeito e colocar a bola para dentro. Eu acho que o Jean Carlos foi esse jogador. Mas o primeiro tempo terminou de uma forma, a Chapecoense até pressiona, o Ceará consegue lá, o Richard faz uma defesaça daquelas mesmo, intervém em outro lance também, aí, e segura 1-0, o Ceará vai para o intervalo ganhando de 1-0, mas o jogo ficou assim meio truncado, meio difícil, o Ceará não conseguia mais chegar na área adversária. Mais uma vez as laterais, né, com dificuldade, o Kaique muito mais recuado que necessariamente atacando, o Danilo Barcelos lá na dele, mas na verdade o Ceará só foi pelo lado direito. O Chay pelo lado direito, o Eric também pelo lado direito, o Jean Carlos não, o Jean Carlos está mais jogando até pelo meio do que necessariamente para lá. Então foi muito pouco acionado o primeiro tempo do Ceará pelo lado esquerdo. Enfim, 1-0, mas pela limitação técnica do time da Chapecoense, pô, você se imaginava que o Ceará pressionar um pouquinho mais, com certeza dá para ganhar aí no segundo tempo com tranquilidade, faz 2, depois 3 e aí é só festa. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a Chapecoense fez mudanças na equipe, era o treinador do Sub-20, minha gente. Daí você tira o Emerson Cris. Então daí você vê como a situação estava complicada pro Ceará, né? Porque o time não conseguia render e foi pressionando e a Chapecoense foi colocando o Ceará para trás. O Ceará foi ficando atrás. E aí, depois dos 20 minutos, o Barroca disse, não, deixa eu fazer as mudanças. Aí ele fez as mudanças, tirou o Eric, tirou o Nicolas, aí acabou colocando o Eric Pulga, colocou o Janderson, colocou o Vitor Gabriel. Ele mudou o esquema tático todo para tentar ajustar o time, para explorar os contra-ataques. Estava muito recuado, mas pouco o Ceará produziu. Só aos 28 minutos, enfim, teve um chute do Janderson, que ele entrou, e uma bela defesa do goleiro da Chapecoense. E aí, mas a Chapecoense foi pressionando, e o Richard fez 2 defesaças lá que salvaram o time, salvaram o empate. O Chapecoense teve outra oportunidade, acabou chutando, a bola ia ser gol, chutou no próprio jogador, no Alisson, ele tirou o gol de empate. E aí o Ceará, sem conseguir atacar, sem nada, não conseguia encaixar um contra-ataque, uma pressão muito grande. Aí a Chapecoense acabou ficando com um jogador a menos, porque o jogador acabou uma trombada com o William Maranhão. O Caio, ele demorou assim uns 10 minutos, teve que entrar na ambulância, mas nada demais, assim, nada preocupante, ele saiu consciente, saiu na ambulância, eu acho que deu 15 minutos de acréscimo, deu 10, depois mais 5 de acréscimo, daí você tira como foi a situação. E logo em seguida o Kaique foi expulso, então ficou 1-0, 10-10. Quando o jogador do Chapecoense foi expulso, se imaginava que será, agora dá para deslanchar, pelo amor, dá para ter uma folga, um alívio para poder chegar lá, ficar tocando a bola e chegar no ataque, mas não foi o que aconteceu. Logo em seguida o Kaique foi expulso, aí o árbitro dá mais 5 minutos de acréscimo, e aí nesses 5 minutos, quase 60 minutos de partida, na verdade foram até os 60 minutos de partida, o Vitor Gabriel pega ali no finalzinho, pega a bola numa intermediária, e vai levando a bola, vai levando, ninguém vai na marcação, ele na boca da entrada ali, na entradinha da área mesmo, dá um corte para a esquerda, pro lado esquerdo, chuta de esquerda, a bola desvia e entra 2-0.
e dá um alívio sem tamanho, ainda mais para ele, né? Por tudo que aconteceu durante a semana, toda a polêmica com o Nicolas. O Nicolas, quando sai, fala com ele, né? Cumprimenta e tal, bate palmas assim com ele, e a torcida vibra. Então, assim, aparentemente tudo resolvido, tudo na mais tranquilidade, e ele ainda faz esse gol. Então, assim, para mim, 3 jogadores têm que ser destacados nessa partida. O Richard, pelas defesaças, salvou o empate, impediu o empate da Chapecoense. O Jean Carlos, pelo gol de falta, precisa de um jogador desse jeito. O gol de falta mudou o jogo, porque até ali estava o jogo ainda truncado, com o Ceará pressionando mais, mas o gol dá um alívio. E o Vitor Gabriel, que entrou com uma disposição sem tamanho. O cara jogou, sabe aquele jogador que entra querendo mesmo mostrar serviço. E ele conseguiu mostrar, trombou com todo mundo, ia pra cima, gritava, reclamava. E aí no final foi premiado com o gol. Então a vitória de 2-0, 3 pontos. Mas o time precisa melhorar bastante, ainda tem muitas falhas, muitos ajustes. É injustificável o que aconteceu hoje pro Ceará, mas enfim. Depois a gente faz outro vídeo para falar disso. 2-0, 3 pontos no dia do aniversário, mais de 40 mil pessoas no Castelão. Então a torcida sai feliz por tudo que aconteceu, pelos 3 pontos. Um gol no início ali, com um pouco 20 minutos, e um gol no final para dar aquela extravasada. Então, acho que valeu a pena, acho que foi muito bom, e o Ceará tem que fazer algumas mudanças, principalmente o Barroca tem que rever alguns conceitos que a gente fala em outro vídeo. Ah, mas não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ajuda a gente a produzir mais conteúdo, comenta, dá um joinha, compartilha, ajuda a gente a produzir mais conteúdo para a gente falar do futebol cearense. E se você já está inscrito, deixa aí seu recado, deixa aí seu joinha, comenta, compartilha, para a gente seguir aqui produzindo e falar muito mais sobre o futebol cearense. Grande abraço, gente. Até a próxima.